Então, vamos apresentar um pouquinho, né, sobre esse suplemento, que ele vai trazer muitos benefícios para a nossa saúde. Mas antes de entrar, deixa eu mostrar para vocês o nosso sistema gastrointestinal. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber, não existe saúde se não tiver um intestino saudável. A saúde começa na boca, gente, porque a boca, ela faz parte do nosso, todo do nosso sistema gastrointestinal. Então, ela começa, passa aqui, ó, opa, volta lá, pelo, pelo esôfago, estômago, né? Tudo isso aqui, o duodeno, o intestino delgado, o intestino grosso, chegando aí o cérebro e o intestino, e o ânus. Então, a nossa digestão, ela começa na boca, para quem não sabe. Nosso carboidrato que a gente começa, a gente já começa a digerir aí pelas enzimas amilase e lipases, né, salivares, a digestão pelo carboidrato. Então, uma boa mastigação é fundamental para ter um intestino saudável. A gente não tem dente no estômago, eu sempre falo isso para os meus pacientes, é muito importante a gente já começar numa orientação, quando a gente vai indicar o fiber, como é que é a sua mastigação, como é que é aonde você almoça, como é seu almoço, é você que faz, você come na rua, porque eu vejo dentro do meu consultório, muitos dos meus pacientes comem em pé, tem 5 minutos, 10 minutos de almoço, mastigam super errado, e aí começa todo esse processo de saúde intestinal, que vai repercutir lá no intestino. Por quê? Porque não tem uma boa mastigação. Se eu não tenho uma boa mastigação, eu não tenho liberação do ácido clorídrico, que é super importante para a digestão, para o sistema imunológico. E aí eu já começo com vários fatores. Por exemplo, fatores de refluxo, porque aqui, ó, entre o esôfago e o estômago, eu tenho um esfíncter. Então, se eu não tenho uma boa produção de ácido clorídrico, eu vou começar a ter refluxo. As pessoas usam muito bombas de próton, né? Então, os omeprazóis da vida, os pantoprazóis, isso vai diminuir o meu ácido clorídrico. Eu diminuindo o meu ácido clorídrico, eu não vou ter uma boa digestão e eu também vou ter um intestino constipado. Então, aí, quem tem intestino constipado, dificuldade de ácido clorídrico, tá? Ah, e o intestino delgado, onde eu já começo com a absorção de vitaminas e minerais, e o intestino grosso é onde principalmente o suplemento, o fiber, ele vai atuar, tá? Então, o sistema aqui, eu deixei esse slidezinho para mostrar para vocês, tá? Não vou ler ele todo, mas para mostrar para vocês que o sistema gastrointestinal, ele é uma estrutura especializada que processa aproximadamente 2 quilos de alimento por dia, utilizando de 20 tipos diferentes de hormônios reguladores. Então, o nosso intestino, ele não só digere e absorve, ele também produz muitos hormônios, serotonina, dopamina, é, e os outros hormônios como gastrina, secretina, colecistocinina, o GLP-1, que é o hormônio famosinho, principalmente do Ozempic, tá? Eles produzem muito desses hormônios. Então, muitas pessoas que são irritadas, estressadas, ansiosas, podem perceber que não têm um intestino funcionando direitinho. Pessoas que são muito compulsivas têm um problema principalmente no GLP-1 e na leptina também, que é um outro hormônio que eu não coloquei aqui, que é liberado aí no hormônio. Então, nós temos aí, ó, 20 tipos diferentes de hormônios atuando dentro do intestino, tá? É muito importante vocês saberem. A boca, ela produz 1,5 litro de saliva diária, como a amilase e a salivar, tá? Iniciando principalmente a quebra do carboidrato. Mas, além disso, nós temos também as outras enzimas, como a lipase e a amilase salivar. O estômago, ele produz de 2 a 3 litros de suco gástrico diariamente, entre 1,5 a 3,5 para a digestão proteica ideal. Então, vocês
veem como é importante a gente ter o quê? O suco gástrico atuando no nosso estômago. O intestino delgado, ele tem 7 metros de comprimento, com microvilosidades. Pensa aí numa bucha de lavar roupa, tá? Com aquelas cerdas. Aquilo são microvilosidades que aumentam, elas ajudam na absorção dos nutrientes que vão passar aí do intestino para a corrente sanguínea e eles são essenciais para a absorção de nutrientes e fibras solúveis. O intestino grosso, ele contém 100 trilhões de bactérias, ressaltando que a gente tem mais bactérias do que células, então nós somos seres com mais bactérias, isso é muito importante. Então, a saúde das suas bactérias, o tipo de bactérias que você tem dentro do organismo, dentro do seu intestino, vai falar quem você é, tá? Então é muito importante a gente estar fornecendo fibras, nutrientes, alimentos que vão nutrir essas bactérias e ter um intestino saudável. Ressaltando, gente, que é muito importante. Se a saúde começa no intestino, então quem tem rinite, sinusite, coceira no ouvido, acne, né? Artrite, todos esses processos, artrose, fibromialgia, todas essas doenças principalmente estão relacionadas com a saúde do intestino. Queda do cabelo, unha fraca, tudo o que vocês pensarem, perda de memória, Alzheimer, Parkinson, diabetes, tudo de doença que vocês pensarem está relacionado com o intestino, né? Então, aqui nós temos as fibras e a absorção no organismo, ela é fundamental. Nós temos dois tipos de fibras, as fibras insolúveis e as fibras solúveis, tá? As fibras insolúveis, elas não são absorvidas, elas passam pelo trato gastrointestinal e saem nas fezes, tá? Elas aumentando o volume das fezes. Ela é muito importante, essas fibras solúveis, porque lá no intestino grosso, principalmente onde a gente tem a absorção de água e a formação do bolo fecal, é lá que essas fibras vão ajudar na formação das fezes. E é muito importante o consumo de água. Não adianta eu indicar um módulo de fibra se eu não ensinar essa pessoa a beber água, tá? Isso é muito importante. Elas reduzem o tempo de trânsito intestinal em até 50% e auxiliam na limpeza do trato intestinal. Antigamente, a gente tinha na literatura um protocolo dentro do nosso meio, né, na área da saúde, que pacientes acima de 50, 55 anos já tinham um protocolo de fazer uma colonoscopia caso viesse para o nosso consultório com queixas, né? Queixas de intestino constipado, queixas de sangramento, queixas de hemorroida, entre outras queixas, queixas de alimentos nas fezes, e entre outras queixas. Hoje não existe mais esse protocolo. Hoje eu tenho paciente de 20 anos, paciente de 25 anos com CA de intestino, e isso é muito grave. O CA são um câncer câncer de colo, né? De colo de intestino, principalmente do intestino grosso. E por que isso? Porque é onde as fezes ficam paradas e essas fezes paradas, elas começam a produzir toxinas para o nosso corpo. Elas começam a fazer com que o nosso intestino comecem a ficar permeável. Então, a parede do nosso intestino, ela tem que ser fechadinha. Quando ela começa a ficar muito permeável, elas começam a fazer os leaky guts, que são essas fendas onde vai passar bactérias, vírus, fungos, partículas de alimentos maiores, e isso começa a criar um processo inflamatório exacerbado dentro do nosso organismo, onde começam a vir principalmente as dores. Então, eu começo a ter dores articulares, fibromialgia, dores de cabeça, né? Entre outras patologias que são associadas com a saúde do nosso intestino, tá? Hoje, a Forever Fiber, ela tem a fibra de milho,
20%, a goma agar parcialmente hidrolisada, 15%, e a fibra de soja, 15%. Então, nós temos as fibras solúveis, não, e ela tem o módulo de milho, né? As fibras solúveis fermentadas por bactérias, elas são super importantes, né? Porque elas melhoram as bactérias saudáveis dentro do nosso intestino. E elas ajudam na absorção, principalmente na produção de ácidos gráficos de cadeia curta, que são fundamentais para as bactérias saudáveis e alimentar essa microbiota intestinal. Então, a gente tem principalmente os frutoligosacarídeos, que são essas fibras solúveis, e a goma, tá? Bom, aqui é o papel crucial das fibras na saúde. Eu trago para vocês vários artigos científicos falando sobre isso, que as fibras solúveis e insolúveis trabalham em conjunto para garantir um trânsito intestinal adequado, promovendo a produção de ácidos gráficos de cadeia curta, né, que nutrem a microbiota intestinal e reduzem até 70% do risco de problemas digestivos. Isso aqui, ó, foi da Nature, que foi um estudo em gastroenterology e hepatology. Então, a gente sabe também que se a gente não tem um intestino saudável, a gente não tem um fígado saudável. E tudo que é metabolizado dentro do nosso corpo passa pelo fígado. O controle de peso, a gente sabe que a gente tem uma redução aí de peso quando a gente tem um aporte de 25 a 30 gramas de fibras por dia, porque elas vão dar sensação de saciedade, aumentando o tempo de esvaziamento gástrico, tá? E, ó, eles tendem nós temos a consumir 10% menos de calorias dias. E o Jornal de Nutrição fala isso, que foi um estudo feito em 2020. A saúde cardiovascular, porque a fibra, ela pega a molécula ruim do colesterol, o LDL, e ela faz com que você elimine pelo intestino, pelas fezes. Então, as fibras insolúveis têm essa característica de pegar o colesterol ruim, tá? O equilíbrio do açúcar no sangue, então as pessoas que são diabéticas, ela tem que ter um aporte principalmente de fibras, não só as pessoas diabéticas, as pessoas que querem manter aí a saúde, que querem manter o peso, ou que querem diminuir o peso, ou que querem aí melhorar a saúde do intestino, tá? Ou que querem, vamos trabalhar com a estética aí, diminuírem as AIDS, que são o quê? Os poderes de radicais livres, né? Porque a gente sabe que o açúcar, ele vai formando uma teia de aranha no colágeno, tá? Então, quando eu tenho um aporte maior de fibras, eu não deixo esse açúcar aderir no meu colágeno, isso é muito importante. Então, você vê que esse outro estudo aí, ó, que foi feito no Diabetes Square, ele mostra o poder da glicose pós-brandial das fibras, né, pós-ingestão do açúcar, que foi um estudo feito em 2020. A prevenção das fibras no câncer coloretal, tá? Uma proteção comprovada cientificamente com 2,8 milhões de participantes. Então, não é qualquer estudo que foi feito no Jornal de Gastroenterologia em 2023, que eles comprovou que cada 10 gramas adicionais de fibras diárias reduzem 14% o risco de câncer coloretal. Gente, isso é muito importante, isso é muito importante. Ó, cada envelopinho do Forever, ele fornece 5 gramas. Então, aqui eu estou falando de 10 gramas, numa redução de 14%. Então, o sachê já fornece 50% da dose. Esse mecanismo de ação triplo, né? Esse outro estudo, em 2022, ele identificou três mecanismos principais na produção aumentada
dos ácidos gráficos de cadeia curta, que é o butirato. Importante que ele ajuda também, o butirato, não só a melhorar aí a flora, né, intestinal, mas ele ajuda a consumir gordura também. Então, por isso que o consumo de fibras ajuda a emagrecer, ajuda a reduzir a composição corporal em gordura no nosso corpo, porque o butirato, ele ajuda, como é que eu vou explicar isso para vocês de uma forma fácil? Ele ajuda a induzir a nossa célula a pegar a gordura como substrato energético, né? Então, isso é muito importante, principalmente as pessoas que são muito compulsivas por carboidratos, que eu falo que são os reis e as rainhas da Carbolândia. E aí, quando a gente principalmente coloca numa dieta mais ricas em gorduras e proteínas, muitos passam mal. Por quê? Porque a célula não está adaptada a consumir gordura como fonte de energia. E a fibra, olha o que que ela faz, como é interessante. Ela aumenta a produção dos ácidos de cadeia curta, que além de ser fontes ideais para as minhas células intestinais, para as minhas bactérias intestinais, ser fontes de energia, ela ajuda a aumentar o que? A sensibilidade da minha célula no consumo de gorduras pelo corpo. Isso é importante. Tanto que eu passo muito para os meus pacientes gorduras de cadeia curta, né? Que é o TCM. Para quê? Para justamente começar a adaptar as células a consumir gordura. E a prevenção de pólipos. Quem aí conhece ou já fez uma colonoscopia e fala, ah, na minha colonoscopia foi diagnosticado pólipos. Os pólipos são o quê? Processos inflamatórios. Numa tentativa que o corpo está ali tendo muita agressão, ele começa a formar pólipos. Muitos desses pólipos podem ser benignos, e muitos desses pólipos podem ser malignos, né? E quando você faz a colonoscopia, o próprio procedimento vai lá, tira os pólipos e já cauteriza. E por que que isso é importante? Por que que eu não posso deixar esse pólipo lá? A gente precisa pensar que o nosso intestino, ele é um tecido altamente irrigado. E tudo que vai para ali é absorvido. Então, se eu deixo um pólipo que ele tem uma plenitude maligna, ali em torno de 3, 4 anos, eu vou estar desenvolvendo aí um CA coloretal, né? Então, é muito importante a gente estar fazendo essa prevenção aí, quem tem fatores de risco na família, principalmente quem tem é, parentes muito próximos, pais, mães, tios, que tem, já teve algum CA de câncer de intestino, estar se cuidando, principalmente aí fazendo um exame a cada 5 anos, para quem nunca foi diagnosticado nada, e a cada 2, 3 anos, aí quem já foi diagnosticado os pólipos, tá? É muito importante. Bom, o desafio, o desafio da ingestão de fibras, né? O que que a gente vê, o que que eu vejo muito no meu consultório, né? A recomendação versus realidade, né? A OMS, né, recomenda de 25 a 30 gramas de fibras diárias para nós adultos, né? É, e aí, o que que acontece? Hoje, 78% dos brasileiros consomem menos de 15 gramas por dia. Por quê? Porque praticamente a nossa alimentação hoje, ela é mais industrializada. Isso foi um estudo feito com a Revista Brasileira de Epidemiologia em 2021. E para a gente atingir a meta ideal, seria necessário comer 2 porções de frutas, 3 vegetais e 2 tipos de grãos integrais. Quem hoje em dia está consumindo isso diariamente? Mais o consumo de água, né? Então você vê que nessa jornada hoje louca de rotina de trabalho e demanda, é, principalmente o público feminino, tem mais dificuldade e é a população mais crescente de queixas de problemas intestinais. O obstáculo da vida moderna, né, o ritmo acelerado, que dificulta ainda cada vez mais a ingestão, refeições cada vez prontas, mais rápidas, né, que possuem aí baixo teor de fibras, e a
que vem dificultando ainda mais a saúde do nosso intestino. Bom, essa foto desse carinha fala muito sobre isso. Não, e a dificuldade que eu vejo também da gente estar aí, né? De ter um ajudante em casa ou da gente próprio estar aí trabalhando para deixar de trabalhar para produzir as refeições do dia a dia para nossa família. E meu computador travou. Que sucesso! Peraí, gente. Bom, destravou. Então, como tudo na vida tem uma solução, apresento para vocês o Forever Fiber, né? Uma solução prática e comprovada. Fornece 5 gramas de fibras solúveis de alta qualidade por sachê, contribuindo aí com 20% da necessidade diária recomendada pela OMS, sem adicionar mais que 15 calorias à sua dieta. Tecnologia de solução rápida, então não são aqueles módulos de proteína que você coloca na água e ela forma aqueles bloquinhos que você tem que ficar passando a colher para dissolver, ou usar um mix, né? Possui os sachês individuais, que melhora ainda mais os transportes, tá? Compatibilidade total, né? Uma formulação praticamente quase neutra, sem gosto, que você pode dissolver em água, em sucos, em chás, ou até no próprio suquinho da aloe vera, aquele em gel, excelente para a saúde intestinal também. Não altera o sabor das bebidas e mantém a estabilidade em temperatura de 5 gramas a 40 gramas. Ah, eu posso colocar esse sachê numa preparação e levar para o forno ou para o micro-ondas? Não. Então, o melhor é você pegar o suco ou a comida pronta, misturar e ingerir, tá? Fibras de alta performance, é um blend exclusivo com 4 tipos de fibras, a goma arábica, a fibra solúvel de milho, o milho solúvel e os frutoligosacarídeos. Equivale às fibras presentes em 2 maçãs, meia xícara de arroz integral e 2 fatias de torradas integrais. Então, muito prática, né? Composição da Forever, né? O fiber é a goma arábica, que é uma fibra solúvel. Ela é extraída da acácia senegal, tá? Com 85% de solubilidade. Atua como prebiótico natural, alimentando as bactérias benéficas, principalmente os fitobactérios e os lactobacilos. Ressaltando, gente, a gente tem mais bactéria do que célula, tá? A fibra solúvel de milho deriva do endosperma do milho com baixo índice glicêmico, fornece 0,8 gramas de fibra solúvel por grama, auxiliando na saciedade por até 4 horas. Então, uma ótima alternativa para quem quer emagrecer, consumir um módulozinho de milho da Fiber antes das refeições, aí 30 minutos antes. Porque a fibra vai fazer o quê dentro do seu organismo? Ó, inchar o seu estômago, dando plenitude de gás. O milho solúvel, que é processado através de tecnologias patenteadas a 180 graus Celsius, garantindo 98% de solubilidade. Dissolve-se completamente em menos de 30 segundos, sem alterar a consistência da bebida. E os frutoligosacarídeos, que são os meus queridinhos, fibras prebióticas de cadeia curta, tá? De 2 a 10 monômeros, que aumentam em 230% a população de fitobactérias benéficas no intestino em 30 dias de uso. Bom, benefícios e fontes, agora a gente vai falar de cada um separadamente. Da goma arábica, né? A gente tem a saúde digestivas comprovadas, que aumentam em até 230% a população de bifidobactérias, lactobacilos no intestino em 30 dias, com uso regular. Então, você ter a disciplina de estar usando o suplemento é muito importante. Reduzem até 40% a inflamação intestinal e melhoram em 65% a regularidade intestinal. Então, o ideal é a gente ir no intestino, é ir no banheiro todos os dias, de preferência sempre no mesmo horário. Então, aquela pessoa que cada vez vai num horário, ou às vezes vai até 2 vezes por dia, seria o ideal, manhã e noite, tá? Agora, aquela pessoa que vai no banheiro hoje, daqui 5 dias vai novamente, daqui 3 dias vai novamente, realmente essa pessoa não tem saúde.
Agora, é muito importante a gente, eu vou ao banheiro todos os dias, mas qual é a saúde das suas fezes? Tem muitos pacientes que eu pergunto como é que é o seu cocô. Eles olham para mim assim como se eu estivesse falando uma coisa assim, meu senhor, eu não acredito que essa nutricionista está perguntando isso. Eu falo, como é o seu cocô? Como é as suas fezes? Tem gente que não tem o hábito de olhar. Suas fezes falam muito da sua saúde, é muito importante. Então, a gente tem dentro da área da saúde a escala de Bristol. Eu devia até ter colocado aqui, mas depois eu mando para vocês, ou vocês busquem também aí no Google, vocês vão ver os desenhos da escala de Bristol. Como é que é isso? Ali mostra para mim como é o seu cocô. Se ele é cabritinho de bolinha, né? Ou se ele é todas essas bolinhas juntas, né? Aqui me forma que eu tenho um intestino constipado. Ou se ele é todo esfarelado. Ou se você vê alimentos nas suas fezes. O ideal é que a gente tenha uma escala de Bristol de em torno de 4 a 5. O ideal seria o 4, que é aquele volume em formato de uma banana. As fezes saem sem dor. O odor não é um cheiro, aquele cheiro muito forte, que quando você vai no banheiro, a família inteira sabe que você foi no banheiro. Isso também não é legal, tá? Esse odor, que são mostra para mim que você está numa putrefação muito grande dentro do seu intestino, né, produzindo muitos metabólicos, então isso não é importante, e que isso tudo vai gerar o quê? Inflamação. E essas fezes têm que afundar e ela tem que ser numa coloração marrom. Fezes muito claras ou muito escuras, pretas muito escuras, indicam para mim as pretas muito escuras, às vezes até a presença de câncer. E fezes muito claras, amareladas, indica que a sua digestão ou até o seu função hepática do fígado não está legal. Então, isso tudo fala da minha saúde, do meu intestino, tá? E a gente precisa estar olhando. Muitas vezes, quando o meu paciente não consegue falar das fezes, e eu preciso saber, eu peço para eles tirarem até foto e me mandar, para vocês verem o tanto que o formato das suas fezes, a coloração, o cheiro, fala muito da sua saúde, tá? Controle metabólico. Reduz em até 15% a absorção da glicose pós-prandial e diminui em 23% a absorção de lipídios, de gordura. Isso eu estou falando da gomarada, proporcionando saciedade por até 4 horas e reduzindo 300 calorias diárias. Se a gente fizer o cálculo aí, 300 calorias vezes 7 dá 2.100 calorias, vezes um mês, ressaltando que 1 quilo tem 7.700 calorias, gente, eu vou perder praticamente aí 1 quilo, 1 quilo e pouco aí, se eu ajudar aí com atividade física, mais uma restrição calórica, até às vezes mais por mês, né? Até uns 3 quilos. Então, só de estar usando aí, agora, eu tô falando só da goma arábica, hein? Fontes naturais, extraída da seiva da acácia Senegal, acácia ceial do Sudão e Senegal. No Forever Fiber, é combinada com outras fibras solúveis para máxima eficácia. Então, você vê a preocupação que a Forever tem de não só colocar a goma arábica, mas colocar outras fontes de fibras que vão estar melhorando o quê? A absorção, formação do bolo fecal, tá preocupada aí com outras questões, né? Que vai estar melhorando a saúde. Propriedades funcionais, 85% de fibras solúveis, apenas 1,2 calorias por grama, mulherada que gosta de saber caloria, fornece, aqui é 6, mas eu acho que é 5 gramas, errei, de fibras por porção, um índice glicêmico menor que 5 e capacidade antioxidante equivalente a 100 miligramas de vitamina C. Aqui eu mostro para vocês estudos isolados falando dos benefícios da goma arábica, né? Esse estudo do Journal of Nutrition, 2019, demonstrou que o consumo diário de 10 gramas de goma arábica aumentou significativamente a população de bifidobactérias benéficas em 30% após 4 semanas, melhorando a saúde intestinal e reduzindo marcadores inflamatórios. Então, gente, como nós temos mais bactérias do que células, o que vai falar da nossa saúde é a qualidade das nossas bactérias. Então, isso é muito importante.
Outro estudo em 2020 da Clinical Nutrition, ele mostra para nós que foi um estudo feito com 120 participantes, que mostrou a suplementação como goma arábica, reduzindo os níveis de glicose pós-brandial. E o outro estudo da British Journal, ele mostra que 12 estudos clínicos comprovou que a goma arábica atua como prebiótico eficaz, aumentando a produção de ácidos gráficos de cadeia curta em 45% e melhorando a absorção de minerais como cálcio e magnésio em 25%. Então, os ácidos gráficos de cadeia curta melhoram também, além aí da gordura, né, da absorção de gordura, a absorção de cálcio e magnésio, tá? Então, aqui, ó, estes estudos científicos demonstrou benefícios mensuráveis da goma arábica, aumentando em 30% as bifidobactérias benéficas, redução de 15% da glicose pós-brandial, diminuição de 10% do colesterol total, aumento de 45% da produção de ácidos gástricos de cadeia curta e melhorando 25% da absorção de minerais essenciais. Isso não é a Dani falando, tá? Além, lógico, da saúde digestiva e controle metabólico e absorção de nutrientes. Isso daí são artigos científicos renomados em revistas científicas renovadas, tá? Não é qualquer estudo. Então, aqui a gente tem, agora falando da fibra solúvel de milho, os benefícios e digestão. Então, é uma fibra solúvel, né? Rapidamente absorvida, um gel suave que promove saciedade também em até 4 horas, sem causar desconforto gástrico. Isso é importante, tá? Falar, porque tem algumas fibras que causam desconforto gástrico, causam cólicas, tá? No intestino delgado, ele possui um baixo índice glicêmico, regulando eficientemente a absorção de glicose e reduz a absorção de calorias em até 300 gramas por dia. No intestino grosso, alta solubilidade, permite fermentação eficiente, estimulando o crescimento de probióticos e melhorando a saúde intestinal. Então, nós temos as fitobactérias e nós temos os probióticos. E características únicas: dissolução em 30 segundos, 0,8 de fibra solúvel por grama, processamento patenteado, né? Certificando aqui a segurança a 180 graus Celsius e não altera a consistência das bebidas. Então, não vão deixar as bebidas mais o quê? Gelatinosas. Então, a gente tem isso tudo aqui mostrando para vocês de uma outra maneira, os benefícios reduzindo a inflamação, isso é muito importante, ah, e diminuindo as calorias. Bom, as evidências científicas que a gente tem das fibras solúveis, eu trouxe aqui, ó, em 2018, Journal of Nutrition, né? Aumento de 12% na absorção do cálcio e crescimento significativo de bifidobactérias benéficas no intestino após 12 semanas de suplementação. Em 2020, o Nutrition Journal mostrando para nós a redução em 40% dos marcadores inflamatórios intestinais e melhoria de 65% da integridade da barreira intestinal. Lembra do leaky gut? Fecha. Em 2021, o Clinical Nutrition, redução em média de 300 calorias. Então, estudos científicos mostrando para vocês sobre isso, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o milho solúvel, benefícios e fontes naturais, tá? Ah, então, rico em carboidratos complexos de fácil absorção, fonte natural de energia para o organismo. Então, além dele ser uma fibra, ele vai te dar energia, tá? Fontes de vitaminas do complexo B, contribui para o equilíbrio energético diário e auxilia o fornecimento de minerais importantes. Formas de aplicações, a gente tem, né, formas de aplicações, onde a gente encontra, então a gente encontra o xarope de milho, forma líquida, a dextrina de milho solúvel, a maltodextrina, derivado do milho, e preparados esportivos e enriquecidos, que a gente vê muitos suplementos tendo isso. Só que, lembra que eu falei para vocês, por exemplo,
Eu tenho paciente que, se ele come a maltodextrina, que é um suplemento à base de carboidrato, que a gente dá muito para atleta de alta performance, de endurance, e que eles têm o quê? Aquelas dores estomacais, né? Aquela vontade de evacuar, aquelas cólicas. Então, tem muitos pacientes que têm, não conseguem utilizar maltodextrina, xarope de milho. Você já tomou algum medicamento que tem xarope de milho? Ou algum, às vezes, drink que vocês tomam, que tem xarope de milho, que você fala assim, nossa, no outro dia eu tive uma diarreia, uma cólica, não sei o que, acho que foi aquela comida. Muitas vezes não foi a comida, foi o drink que você tomou que tinha um xarope de milho, tá? E preparados esportivos enriquecidos. Tanto, muitas vezes, quando eu vou fazer suplementação de atletas, eu nunca mudo a suplementação dele perto do campeonato, porque ele pode ter muitas reações com esses preparados esportivos de cólicas intestinais. Ressaltando, que eu falei anteriormente, que o fiber, ele não dá essas oscilações intestinais, por conta da preparação que ele teve em tecnologia. Amplamente utilizado na indústria alimentícia, né, o milho solúvel, e suplementos nutricionais, oferecendo praticidade e benefícios nutricionais para diferentes tipos de produtos e formulações. Estudos científicos sobre o milho solúvel, eu trago aqui para vocês, né? Todos esses estudos, trouxe quatro, onde eu ponho aqui, ou por aqui embaixo, mostrando aqui, ó, a biodisponibilidade energética comprovada de carboidratos solúveis. Foi um estudo com 250 participantes, mostrando que o milho solúvel fornece 24% mais energia biodisponível em comparação com outras fontes de carboidrato. Em 2020, esse estudo com 180 indivíduos revelou que o milho solúvel aumenta em 45% a absorção de vitaminas do complexo B. Por que o complexo B? Porque se eu tenho uma fermentação boa, se eu tenho uma absorção boa, eu vou ter o quê? Absorção de complexo B. O complexo B, ele é principalmente absorvido no intestino. Por isso que essas pessoas que tomam muito as bombas de prótons, omeprazol, pantoprazol, elas têm deficiência do complexo B. Por quê? Porque elas não têm absorção devido à deficiência do ácido clorídrico também, tá? E porque não tem uma boa absorção intestinal. Em 2021, eu tive esses outros estudos, ó, com atletas. Com 15 estudos, confirmou a eficácia do milho solúvel como fonte de energia rápida para atletas, com absorção de 30% a mais do carboidrato. E esse outro estudo, em 2022, mostra a biodisponibilidade em fontes de carboidratos 40% maior, tá? Uma maior biodisponibilidade. Agora vamos falar do meu queridinho, frutoligosacarídeos, né? Eu amo essa fibra, tá? É um componente essencial que possui dentro do fiber. São prebióticos naturais que demonstram aumentarem até 50% da população de bifidobactérias benéficas no intestino. Eles têm benefícios comprovados para a saúde, aumenta em 20% a absorção de cálcio, magnésio, reduz o LDL ruim, ressaltando que nem todo LDL é ruim, tá? A gente precisa perder essa fobia do colesterol. O colesterol é uma molécula super essencial para a nossa saúde, tá? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos 9 tipos de LDL, não, 12 tipos de LDL, sendo só 4 tipos de LDL que são oxidados, que são ruins. No Brasil, nós não fazemos análise desses LDLs oxidados, tá? Nos Estados Unidos, nós fazemos já análise desse LDL. Mas hoje a gente pode saber se o seu LDL é um LDL oxidado ou não, tá? Fazendo, muitos profissionais não pedem, mas é fundamental quando vocês forem ao médico, pedir para o seu médico, falar, ó, você vai pedir perfil lipídico, meu colesterol, pede ApoA e ApoB. Aí existe uma continha entre o ApoA e o ApoB, tá?
Se ela aí for alta, aí em torno de. Tem valores, parâmetros, tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino, em torno, acho que, se eu não lembro direitinho, para a mulher tem que ficar em torno de 1,7, alguma coisa assim, tá? A relação ApoA e ApoB. Então, se ela tiver dentro desse valor, abaixo disso, até isso, o seu LDL ele não é ruim, ele não está oxidando, você não está fazendo placas de aterosclerose e calcificação nas suas artérias. E aí tem muitos profissionais que olham o colesterol total e olham o LDL e olham que está alto e dá aí um lípido, uma cevastatina. E isso é péssimo para o seu corpo, porque o colesterol, ele é uma proteína transportadora principalmente de hormônios. E o que eu vejo na maioria dentro do meu consultório é que muitos, quando começam a tomar esses lípidos, eles perdem saúde, tá? E aí, só que o lípido dele, quando a gente vai ver, o LDL dele não é um LDL ruim, é um LDL bom, é um colesterol bom. E ele está tomando um remédio para o colesterol. Para quê? Não sei. E a gente só está vendo taxas de demência crescer, ressaltando que o nosso cérebro, 60% do peso dele é colesterol, é gordura. E a gente precisa da gordura, tá? Mas olha uma forma bacana de você pegar o seu colesterol ruim, né? Que o corpo, Deus fez uma máquina incrível, que é o corpo humano, e a Forever fez um suplemento onde ele tem benefícios comprovados do fruto oligosacarídeo, pegando o seu LDL oxidado e você eliminando pelas fezes. Então, isso é muito importante. O mecanismo de ação, né? O fruto-oligosacarídeo, que vamos abreviar pelo FOS, são fermentados por bactérias benéficas, produzindo butirato, que é os triglicerídeos de cadeia média, tá? E melhorando também o pH intestinal. Se eu moro pH intestinal, eu melhoro a microbiota intestinal. E aí, o que que acontece com as bactérias que são maléficas? Elas não sobrevivem num pH bom, num pH ideal. Então, as fontes ideais também, dentro da alimentação dos fruto-oligosacarídeos, nós temos a chicória, a banana madura, a cebola, o alho fresco, a alcachofra, o aspargo, a raiz da batata yacon e também, gente, a biomassa da banana verde também tem bastante fruto-oligosacarídeos, tá? E dentro da Forever Five. Bom, evidências científicas falando dos benefícios do FOS. Olha aqui, ó, o Journal of Nutrition, ele fala do impacto dos fruto-oligosacarídeos na microbiota intestinal, tá? O Clinical Nutrition, melhorando a imunidade. Esse outro jornal do Gut Microbiome, ele fala do intestino irritável. E esse outro estudo em 2022 do Preventive, dos frutoligossacarídeos na prevenção de doenças metabólicas, principalmente do diabetes e do colesterol oxidado. Então, benefícios do Fiber, quais são? Aumento da ingestão de fibras, né? Fornece 5 gramas, controle do apetite, saúde digestivas e praticidade, porque ele vem nos envelopinhos. Aqui, bonitinho. Então, falando um pouquinho do Fiber, é um envelope de 5 gramas, que fornece 10 calorias. O arroz integral, meia xícara, ele fornece 324 calorias. Isso aqui eu coloquei mais a nível de curiosidade, para vocês terem ideia. E eu tenho a mesma quantidade de 5 gramas, com a diferença de calorias, que mulher adora caloria, né? Uma torrada integral que tem 138 calorias, sendo que o fiber tem 10 calorias. Então, aqui você tem um aporte de 5 gramas, onde você vai ter somente 10 calorias. Aqui, a versatilidade do Forever, né? Você pode colocar uma bebida num suco, você pode adicionar. Ele, né, mistura bem na bebida. Você pode também adicionar ele num alimento, tá? Numa salada de fruta. Ele é bem versátil.
Diferentes faixas etárias, adultos com mais de 19 anos, dois envelopes diários, 10 gramas de fibras, isso aqui, gente, varia muito, tá? Vai depender de casa a casa. Eu vejo, por exemplo, umas bitelas de 12 anos que chegam no meu consultório, que eu falo assim, não é possível que esse menino tem só 12 anos, né? Já tem um corpo de mulher, já tem um seio formado, um bundão, um pernão, e só tem 12 anos. Eu falo, meu senhor, né? Antigamente, isso vem por quê? Por conta dessa alimentação mais industrializada, processada, ultraprocessada, desses alimentos nossos que vêm embalados muito em plásticos, dificultando ainda mais os fatores endócrinos, né? Principalmente do público feminino, o uso já de maquiagem por essa população tão jovem que já quer passar um blushzinho, já quer usar aí um batonzinho, isso tem oscilações endócrinas, né? A nossa água também, que não é uma água boa, né? E o nosso solo praticamente contaminado, os nossos alimentos ricos em agrotóxicos que vão alterando toda essa parte hormonal. Então, isso vai variar muito. Então, eu sempre indico assim, para a gente não errar. Sempre comece com um sachê e veja aí como é que vai ser a evolução. Se melhorar, ok. Se não melhorar, vai aumentando a dose. Sendo que, tá? A, a, a prescrição ela tem que ser sempre vir acompanhada da, do consumo de água. Gente, isso é importante, o consumo de água. Adolescentes de 9 a 18 anos, dois envelopes diários, 10 gramas, e crianças de 4 a 8 anos, um envelope diário, tá? Bom, vamos lá. Aqui é a informação nutricional, né? Eu já falei um pouquinho para vocês sobre isso. Ó, 10 calorias, 6 gramas de carboidrato, fibras, 5 gramas, 20% do valor diário, e tem 12 miligramas de sódio, quantidades não significativas. Para quem aí se preocupa, para quem é hipertenso, né? Cadê eu? Deixa eu tirar aqui. O Forever Fiber e a saúde intestinal, ação de fibras solúveis, né? O oligosacarídeo, goma-cássia, o fortalecimento da microbiota, melhorando, né? As bactérias, e os benefícios digestivos já são comprovados. Ele aumenta a saciedade, controla o apetite, baixa em calorias, suporta dietas saudáveis. Sempre falando, não adianta ter um módulo de fibra se também não melhorar o estilo de vida, não melhorar a alimentação, né? Eu vejo muito assim, meus pacientes, ou às vezes, se vocês forem comer fora, começa a reparar no prato das pessoas. Gente, é totalmente sem vida, não tem cor, não tem um vegetal, não tem uma fibra, não tem nada. É arroz, feijão, carne, batata, macarrão. De onde vem a fibra? Nem o arroz branco não é. Arroz integral, é arroz branco. Certificações da Forever, né? Ele tem o certificação kosher, né? Que ele fala para nós que todos os ingredientes seguem rigorosamente as leis judaicas, né? Com inspeções regulares e assegura a ausência total de contaminação cruzada. Tem a certificação halal, né, da Food and Nutrition, que também garante a ausência e integridade de ingredientes proibidos e precisam ser processados em conformidades. Então, todos livres de contaminantes ou até mesmo que deixem entrar outros tipos de fibras que não sejam essas. E garantia de qualidade, né? Instalações com certificados ISOs, né? E BPF, GMP, seguindo protocolos rigorosos de controle de qualidade. Cada lote passa por 20 pontos de controle e análises microbiológicas completa antes da liberação, garantindo a máxima pureza e eficácia. Por que isso? Porque esse produto ele vai ser metabolizado dentro do nosso intestino e o nosso intestino é o nosso órgão mais vascularizado, né? E como incorporar o Forever Fiber na rotina? Ah, eu trouxe aqui várias dicas para você.
Você pode incorporar no seu café da manhã, misturar num sachê com água, ou num smoothie de frutas, tá? Ou até mesmo no suquinho da aloe vera. Você pode incorporar ele no seu lanche da manhã, ou misturar ele num chá verde, para quem ajuda a querer emagrecer. O chá verde ainda é rico, né, em taninos. Eu falo muito do chá verde, que ele ajuda muito a pegar nossa gordura branca e transformar em gordura marrom, que é a gordura altamente metabólica, né, que faz você gastar energia. Além disso, o chá, se você ingerir ele junto com o sachê, ele vai aumentar a plenitude gástrica, tá? Fazendo você chegar com menos fome no almoço, chegando aí o manduruvada seca, ou querendo comer o reboco da parede. Você pode polvilhar em cima da sua alimentação, desde que não sejam produtos muito quentes, né? Vai colocar na sua sopa que você acabou de desligar ela, espera ela mornar, coloca ali. Isso ajuda também muito com crianças, né? Porque tem crianças que às vezes é enjoadinha, tem uma certa dificuldade de tomar o suplemento. Então você mistura ali na comida, ela vai comer sem notar. No lanche da tarde, com um aporte de frutas, saladas de frutas, ou até mesmo num shake, ou aí num iogurte natural com frutas, fica gostoso, fica cremoso, ou até mesmo no jantar, tá? Benefícios da Forever Five, consistência chave, uso regular para obter os melhores resultados. Então, não adianta eu consumir hoje, não consumir amanhã, nem depois. Hidratação adequada é super importante, tá? A hidratação com líquidos. Tempos de consumo, tome 30 minutos antes das refeições, se você deseja melhorar a sensação de saciedade. Não vai dar isso para uma criança que precisa ganhar peso, nem que está num crescimento, né? ah, Senão ela vai comer ainda menos. E a combinação, lógico, com dietas balanceadas, é aquele tudo que a gente já falou, estilo de vida saudável, né? Sono, alimentação, atividade física, tudo contribui. O importante aqui, que eu vi a foto dessa moça bonita, tá falando muito principalmente nas questões hormonais em mulheres, né? Então, mulheres que sofrem de TPM ou mulheres que sofrem aí com o climatério, com a menopausa. O importante é a gente saber que um hormônio-chave, principalmente para nós mulheres, é o estrogênio. Só que muitas vezes, olha como que o nosso corpo é sábio. O estrogênio, ele também estraga, ele fica um estrogênio disfuncional. Então, né? Nós estamos produzindo estrogênio constantemente, só que aquele estrogênio disfuncional, ele é mandado para o fígado. O fígado, ele separa o estrogênio bom do estrogênio ruim. E aí, o estrogênio ruim, ele manda para o intestino. O estrogênio bom volta para a circulação. Quando o fígado manda o estrogênio ruim para o intestino, o que que o intestino vai fazer? Ele vai encapsular esse estrogênio e vai eliminar pelas fezes. Ok. Gente, se a mulher fazer isso, se ela tiver um intestino saudável, ela vai ter menos crises de TPM, ou não vai ter TPM, ela não vai ter aquelas crises, os sintomas da menopausa, do climatério também vão ser amenizados, ou até mesmo tem muitas mulheres que passam pelo climatério, pela menopausa, sem ter sintomas de focacho, irritabilidade, todos aqueles sintomas que a gente conhece, tá? E principalmente muitas mulheres no climatério e na menopausa têm os mesmos sintomas da TPM, só que muito mais exacerbados, por conta do quê? Por conta desse estrogênio disfuncional, onde o fígado pegou ele, mandou para o intestino, só que chegou lá, o meu intestino não estava saudável. O que que o intestino faz? Devolve para o fígado, cai na corrente sanguínea de novo. Então, é muito importante para nós mulheres termos um intestino saudável, principalmente pelo estrogênio disfuncional, para ele ser eliminado, ok? E a gente pode estar usando o Forever Fiber antes do treino, para ele estar o quê?
dando mais energia para nós. Lembra que eu falei para vocês da fibra solúvel de milho, do milho solúvel que a gente utiliza em suplementos, como a maltodestrina, como a dextrose, entre outros? Eu posso estar usando ele como uma fonte de energia também. Posso estar misturando ele aí numa salada de fruta, posso estar misturando ele no módulo de proteína, tá? Para me tá me dando suporte aí antes do meu treino. E posso estar usando ele também pós-treino como uma fonte de carboidrato, junto também com uma proteína, porque eu preciso aí de um carboidrato para ter a absorção dessa proteína no meu músculo, tá? E para ter uma boa hidratação. Benefícios a longo prazo, saúde cardiovascular, função cognitiva, saúde digestiva, sistema imunológico, controle do peso, ansiedade, depressão, tá? Doenças inflamatórias, imunológicas, a gente está associado com a saúde intestinal, fibromialgia, tireoide, doença de Hashimoto, né? A tireoide de Hashimoto. Todas essas doenças imunodepressivas estão relacionadas com a função saúde intestinal. Doenças neurológicas também, ansiedade, depressão está relacionado com a saúde cognitiva. Saúde cardiovascular, hipertensão, saúde intestinal. Isso a gente precisa ter em mente. Comparação com outros suplementos, tá? Nós temos o que aqui? A solubilidade, né? Em 30 segundos, sem aqueles gumezinhos, mesmo em água fria. A dissolução lenta, de 2 a 3 minutos, ainda que forma alguma que a gente tem que ficar dissolvendo. 100% neutro, né? Pode ser dissolvido em outros alimentos. Muitos têm sabor artificial ou residual, tá? Sachês com 5 gramas, perfeitos para bolsas, mochilas. Então, a gente tem essa logística de poder, essa facilidade de estar levando. Resistentes à umidade, isso é importante também. Às vezes, quando você abre o módulo de proteína, ele está todo durinho. Por quê? Porque ele está absorvendo a umidade do tempo. A gente vê muito em outros suplementos de 200 a 500 gramas, difíceis de se transportar, porque vem no potinho, você tem que pegar com aquela colherzinha. A Forever Fiber, ela tem um blend exclusivo com um blend de sachês de fibras, né, que é a goma araque, o fós, a fibra solúvel de milho, o milho solúvel, e geralmente os outros têm o psyllium, né, tem a metilcelulose em doses variáveis, que às vezes também causam esses problemas gastrointestinais, essas cólicas intestinais. Aqui também são experiências de alguns usuários, tá? As fotos são fictícias, lógico. Depois vocês podem estar olhando. E a conclusão, né, do Forever é por que escolher o Forever 5? Praticidade inigualável, né, dos envelopes individuais fáceis de levar e usar em qualquer lugar. A eficácia comprovada, a versatilidade, né, se mistura bem com qualquer bebida ou alimento e benefícios abrangentes. Então, é um alimento que a gente pode estar incorporando na nossa rotina diária, promovendo saúde não só para nós, mas para os nossos filhos, para a nossa família como um todo. E usando em qualquer população, desde criança até idosos. Então, como Hipócrates já falava, 460 anos antes de Cristo, a 370, toda doença começa no intestino.